Eu jogava futebol na rua, né? Nos espaços na minha casa que tinha para jogar. Então, naquela época, se começava a jogar muito espaço pequenininho, né? E depois que eu comecei para a escola, não tinha campo de futebol, era quadra de futebol de salão. Então, o primeiro contato que eu tive com o futebol mesmo foi o futebol de salão e com espaço pequeno mesmo. Eu sou de Diadema, uma periferia, um bairro chamado Jardim Paineiras. E eu sempre joguei futebol, minha vida foi jogar futebol, desde o início, desde assim que eu me entendo como gente, foi jogar futebol. E aí com 7, 8 anos de idade eu comecei a jogar nos campos de Várzea, né, lá de Diadema. E aí os amigos do meu pai começaram a falar com o meu pai que tinham que me colocar para jogar em algum lugar, que eu era muito bom. Pô, teu filho é muito bom, tem que colocar ele para jogar em algum lugar. E meu pai entrava por um ouvido e saía pelo outro. Então ele acordava num sábado de manhã, descia lá no campo para me ver jogando bola, domingo da mesma forma. Com 10 anos de idade, o meu padrinho me levou para jogar no Pauliceia, que o filho dele jogava lá no Pauliceia e o treinador do Pauliceia tinha falado que precisava de um jogador canhoto da minha idade. Meu pai me levou para fazer o treino, no primeiro treino eu já me destaquei e fiquei jogando pelo Pauliceia. E aí alguns meses de Pauliceia, eles falaram que iam montar uma seleção do ABC. E aí eu estava dentro dessa seleção. E aí essa seleção foi jogar um torneio em Caraguatatuba como convidado. Aí tinha o time da casa, São Bernardo e os 4 grandes de São Paulo. Então, eu me destaquei no torneio e no jogo contra o São Paulo eu joguei muito bem. E aí terminou o jogo, o treinador de São Paulo falou assim, poxa, queria que você viesse jogar com a gente. E aí acabou o torneio, voltei para São Bernardo a treinar e na primeira semana de treino tinha um representante do São Paulo lá. E aí começa a história do futsal. Porque esse representante que foi lá me buscar em São Bernardo, em nome do treinador do infantil, que era o Nelsinho, esse cara chamava Ricardo. Ele era treinador de futsal e era amigo do Nelsinho. Aí ele me levou para treinar futsal aqui no Morumbi. Fiquei treinando futsal bastante tempo. Cheguei a jogar o futsal, mas sempre aquela vontade de ir para o campo. Eu comecei a jogar com 5 anos de idade no Grêmio Recreativo Olivetti, que era, meu pai jogava de final de semana, né, lá com os funcionários, e aí eles criaram um timinho para ocupar os meninos, os filhos dos funcionários, para disputar um campeonatinho, aquelas coisas todas, né. Fui aprovado no Corinthians, isso com uns 6 anos, era com 6 anos. E aí eu lembro até hoje, o meu primeiro jogo no Corinthians foi dia 22 de agosto de 82, contra o Clube Paineiras, no Morumbi. Nós ganhamos de 4-0. E aí comecei a minha história no campo, no futsal, né, com 6 anos. E depois, posteriormente, alguns jogos de campo com 10, com 9, e com 10 anos mesmo, aí começou essa campo e salão. No Amador, lá em Santa Felicidade, o Amador lá em Curitiba é muito forte, até hoje. Eu jogava no Iguaçu, um time forte da Suburbana lá no Amador, e com 18 anos o pessoal do Pinheiros, né, hoje Paraná Clube, me viu jogar e me levou para lá, e de lá eu fui profissionalizado lá no Santa Cruz. O início, né, no interior de São Paulo, né, eu disputei alguns torneios de futsal lá na minha cidade, né, no clube da cidade, como coisa natural da cidade do interior, com algumas dificuldades, né, mas assim, muito feliz, porque se onde tinha um futebol, tinha uma bola, era a minha alegria. Eu comecei no Tênis Clube Paulista, né, no infantil, aí no próprio futsal joguei menores até o primeiro ano de juvenil, onde eu do tênis fui para a Portuguesa de Esportes, joguei na Wimpro, e aí comecei minha trajetória na categoria adulta, né? Joguei no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Coordeno o departamento de futsal do Santos Futebol Clube. Sou um ex-atleta, comecei minha carreira no futsal no Rio de Janeiro, sou carioca. Eu tive uma breve passagem pelo futebol do Flamengo na época e do futebol do América. Fui seguindo minha carreira, virei profissional, aí andei pelo país inteiro, joguei em São Paulo, né, Palmeiras, Corinthians, no próprio São Paulo, no próprio Santos, né? E a gente foi caminhando nessa visão profissional de jogador de futsal. E aí, ao final, como eu me interessava bastante pelo assunto, fui estudá-lo, né? Sou professor de educação física, especialista em futsal futebol. Eu com 7 anos iniciei jogando futsal, ainda jogando na linha.
Era um sonho do meu pai é um ex-jogador de futebol que por lesão teve que parar de jogar e ele projetou nos filhos o sonho dele. O meu irmão mais novo não quis seguir o caminho, me incentivou, eu gostei. Ser goleiro foi por acaso, até porque nas brincadeiras fora de quadra eu sempre brincava no gol após as partidas, que eu jogava na linha. E numa dessas brincadeiras, o técnico da época, o Edson, visualizou em mim, deve ter visualizado um potencial, porque o nosso goleiro teve catapora. Na semifinal do campeonato, ele me deu a tarefa de representar a equipe no gol. E a partir daquele momento, me fixei, fui eleito o melhor goleiro.